Mas vocês vão lá. Vocês vão lá. Não, também é Bom dia, turma. Bom dia. Vamos dar então continuidade ao nosso curso de formação em avaliação do ciclo de vida. Nós na última aula ficámos no início dos métodos utilizados para a avaliação do ciclo de vida, na fase de inventário. Alguém me lembra o tema que nós temos específico para esta aula 2? Alguém se lembra? Não. Também não. Olha, professor, eu acho que era a tal do IOL que você tinha comentado. O IOL. Muito bem, Vanderão. Muito bem. IOL. Ok? Vamos escrever IOL. Alguém me diz o significado do IOL? Não. Não. Years of Life Lost. Ok? É uma unidade de medida endpoint para ACV. Ela também pode ser designada por years person, ou seja, pessoas ano. No fundo, é uma medida que vai dar o valor para uma categoria de dano, que é a saúde humana, que pode ser subdividida em 5 categorias de impacto. Entre elas, a expectativa de vida de uma pessoa, a morbidade severa dessa pessoa, a morbidade, o incômodo severo ou então o incômodo. Okay? Dos vários métodos que nós falámos assim por alto no final da última aula, entre eles o Econ Indicator 99, o CML, o EDIP, este enquadra-se em que método? Sabem? É no EPS, né? Isso, muito bem, Vanessa, no EPS. Alguém pesquisou como eu pedi? Eu dei uma pesquisada. Eu vi que ele é um método europeu que foi criado pelo Centro de Avaliação Ambiental e Produtos e Materiais. Foi criado na Suécia, na década de 90, e ele pretende auxiliar os designers de produto na seleção dos materiais. Corretíssimo. Tá, mas assim, professor, mas esse método ele tem algum princípio, né? Em que princípios que ele se baseia? Tiago, como eu estava a escrever no quadro e tu antecipaste um pouco o que eu ia explicar, ele baseia-se, como todos os outros métodos, em princípios e regras. Okay? Este, o EPS, que é o Environmental, são 4 princípios, que são hierarquizados. Okay? Eu vou escrever os quatro aqui, para vocês verem a importância de cada um. O primeiro é o princípio indicador, em que nós temos que ter os indicadores para os dados de entrada que nós temos, em que tenham em conta os impactos ponderados e agregados que sejam necessários. Em segundo lugar, temos o princípio padrão, que diz o quê? Que no nosso estudo nós temos que ter um método padrão escolhido, ou seja, nós temos que saber qual é o método para a produção do que estamos a querer produzir. O terceiro é o princípio da incerteza, em que ele obriga a determinar qual é a incerteza do material que nós estamos a utilizar no nosso ACV, e por último a possibilidade de escolher os dados de entrada no inventário do ciclo de vida, né? São os nossos dados de entrada, e qual o modelo que nós utilizamos para a determinação depois dos fatores de impacto desse dado de entrada do material. Alguém tem alguma dúvida? Professor, tá meio complicado isso aí. Podia dar um exemplo para nós? Aqui o professor vai dar um exemplo. Vamos lembrar o fluxograma, tá, da última aula, onde fizemos o inventário do ACV. Tá bom? Bem rápido. Temos aqui o inventário em ACV, em que nós temos a extração dos materiais, temos as emissões. Lembram-se? Depois, cada um deles, nós vamos caracterizar para termos uma categoria de impacto, por exemplo, o aquecimento global, a camada do ozónio, a acidificação do solo. O EPS dá-nos 5 categorias de impacto. São categorias que nós dizemos que são categorias midpoint, ok? Categorias intermédias. E, relativamente ao IOL, que é o mais importante, são aquelas que vão estar ligadas à saúde humana. Ok? Então, as 5 categorias que nós falámos são a expectativa de vida,
a morbidade severa, a morbidade, o incómodo severo e o incómodo. Vamos perceber assim. Nós temos mais categorias de impacto, mas para outras categorias de danos, que nós consideramos através do EPS. Não podemos esquecer que é EPS. Então, podemos pôr aqui até, por exemplo, extinção de espécies. Vamos pôr aqui extinção de espécies, só para facilitar. Então, cada categoria de impacto deste método vai estar ligada a uma categoria de dano. Vamos fazer aqui, ó, saúde humana. Então, as 5 categorias vão reportar para a grande categoria de dano, que é a saúde humana. Nós aqui vamos ter 4, ok? Vamos ter estas 4. Aqui temos, por exemplo, a produção do nosso ecossistema natural, temos a depleção dos nossos fatores abióticos e temos aqui o que afeta a biodiversidade, tá bom? E cada um deles vai ter a sua unidade de medida. O IOL enquadra-se na categoria de dano da saúde humana, como foi lógico pela nossa explicação. Tá bom? Todas as outras também vão ter a sua categoria. Vou já pôr aqui só para avançar um pouco, depois falamos no futuro. Aqui será assim e este o nexo. Depois de fazermos a normalização, nós temos então finalmente o nosso indicador para o impacto ambiental. Alguma dúvida? Então, ainda bem que não têm dúvidas. Nós falámos também de incerteza. Alguém pesquisou qual o valor da incerteza, se está pré-determinado, se tem um intervalo de incerteza este método? Eu vi, professor. Calma, Vanessa, calma. Mais alguém além da Vanessa? Sempre a Vanessa? Então pronto, se não pesquisaram, Vanessa, podes dizer então a incerteza? O que eu pesquisei, a incerteza é de 2,3 vezes 10 na 1 até 1 vezes 10 na 4. Muito bem. Na literatura, quem elaborou este método e depois as suas versões posteriores, de facto indicam como sendo uma incerteza a 4. Aqui não é menos, aqui é 4, tá? Um pequeno erro, acontece. Este será então o valor que nós podemos encontrar de incerteza através do método DPS. Ok? Sim, Manuel? Mas, professor, esse método aí não é meio subjetivo já dessas incertezas? E dessas categorias aí de dano, tem alguma que se destaca, é mais importante do que a outra? Então, como nós falámos, todos os métodos têm a sua subjetividade. Porquê? Porque passa por aquela ponderação que cada autor ou grupo de pesquisa dá a cada uma das categorias de impacto, ou categoria de dano neste caso. Quem elaborou este método quis e deixou todas as categorias com a mesma ponderação. Ou seja, quando tu fazes correr, aplicas o método ou fazes correr no programa, no computador, todas elas vão ter a mesma ponderação. 1 para 1, para 1, para 1. Tá? Então não tem como dizer aquela categoria de impacto é mais importante face à outra. São têm todas o mesmo peso. Mas qual que é o indicador final, professor? É o IOL? Não, Tiago, tiveste muito bem porque nós falámos das unidades para as categorias de danos, ou seja, endpoint para aquela categoria de dano. O indicador final vai ter em conta todas as unidades que nós apresentamos e ela vai se expressar em LU, ok? LU por pessoa ano, ok? O LU quer dizer Environmental Load Unit, ou seja, é a unidade ambiental de entrada. E é pago como? Guarani, peso? Não. Como é um método que foi desenvolvido na Europa, na Suécia, normalmente é considerado em euro. Para de pobre. Ok? Porque se fosse em Guarani seria uma conta muito alta. Então, é em euro. Alguma dúvida por aqui? Professor, existe alguma crítica para o IOL? Existem várias críticas. Alguém pesquisou ou querem que eu... Não pesquisei nada, acho que Vanessa, deste uma pesquisada eu dei uma pesquisada. Eu vi que ele é bem subjetivo realmente. Porque, por exemplo, como é que a gente pode comparar os danos causados
a uma pessoa de 20 anos com uma pessoa que já tem 60 anos. Não pode ser comparável isso. E além de tudo, por exemplo, uma pessoa que tem um problema de saúde num país subdesenvolvido não vai ter a mesma assistência que uma pessoa vai ter num país desenvolvido. Muito bem, Vanessa. E estas são duas das críticas que de facto vêm na literatura. Existem outras. Por exemplo, uma pessoa quando nasce não sabe se vai viver 20, 30, 40 ou 50 anos. Então quando nós aplicamos esta unidade de medida, que é o período de ano de vida que a pessoa perde ao estar naquele impacto, ao estar sujeito àquele impacto, é bastante subjetivo. Nós não sabemos, vamos só dizer, tu tiveste, face àquele impacto, vais ter menos 4 anos de vida, mas relativamente aqui, né? É uma boa questão. E agora pensamos, temos o globo, temos uma pessoa que está numa área industrial nos Estados Unidos, outra que está numa área industrial na Austrália. Quem está nos Estados Unidos tem capacidade de pagar um bom seguro de saúde, mas a da Austrália não tem, por exemplo. É só um exemplo, né? Vamos ser assim bem utópicos. Será que a unidade de medida em termos de anos de vida que se perde poderá ser comparável mundialmente? É outra das críticas que se faz. Ok, turma? Alguma dúvida? Podemos passar ao nosso exercício de avaliação da semana? Podemos? Então vá, tem 10 minutos para fazer, são só 4 exercícios, tá bom? Depois entregam-me no final da aula, com pouca conversa. Em dupla, professor? Sim, em dupla, Obrigado. Obrigado.